aqui e vai, né? Bom, falando em eleições, bora falar sobre Venezuela, gente, porque ontem alguns ficaram surpresos, outros ficaram satisfeitos com a nota do governo brasileiro dando um pito em Nicolás Maduro. O governo Lula mudou o tom e criticou pela primeira vez o bloqueio à candidatura da opositora nas eleições de julho na Venezuela. Não foi o próprio Lula, né? Foi uma nota do Itamaraty. A Justiça Eleitoral da Venezuela barrou a candidatura da opositora Corina Iores na disputa pela presidência contra Nicolás Maduro. Ela, inclusive, foi muito para as redes sociais, isso circulou pelo mundo afora, né, falando que não conseguia registrar a candidatura, enfim, e culpando o governo disso. E aí, o Itamaraty, governo brasileiro, soltou uma nota, diz que acompanha com expectativa e preocupação o desenrolar do processo eleitoral na Venezuela. E esse tom da mensagem marca uma mudança na postura até então que era adotada por Lula, né? O Lula recebeu Nicolás Maduro aqui, se encontrou com ele também por lá, e aí muitas críticas. Essa proximidade de Lula com Nicolás Maduro é um dos principais alvos do bolsonarismo, né? Utilizam isso falando essa ditadura da Venezuela e o governo Lula apoia e tudo mais. E aí essa mudança de tom do governo Lula em relação às eleições venezuelanas chamou a atenção. E aí veio a resposta do governo venezuelano. O governo da Venezuela soltou uma nota também e afirmou que o posicionamento brasileiro é cinzenta, que foi o que colocou, e intervencionista. Algo que parece ser ditado pelos Estados Unidos. Essa foi aí o teor da nota do Itamaraty em relação à eleição venezuelana. Vou começar com você, Thales. O que você achou dessa nota do governo brasileiro? Foi bem o Itamaraty em fazer essa nota, fazer esse alerta e falar, ó, estamos de olho. É, eu creio que o Maduro fez um grande serviço à cidadania, à civilização, a tudo, ao bater de frente com o Lula. Eu espero que o Lula conserve esse distanciamento, porque o Maduro é um autocrata como o Trump, como o Netanyahu, como o Putin, como o Milei, e nada como um autocrata desse é o Brasil se afastar de um autocrata desses. É ótimo que o Maduro tenha falado, inclusive esse negócio dos Estados Unidos, que o Lula odeia que falem que ele está tá indo na direção dos Estados Unidos, está sendo empurrado pelos Estados Unidos. É ótimo que ele crie bastante raiva no Lula e o Lula não queira mais proximidade com o Maduro. O Maduro é um acidente da história, como todos esses autocratas, né? São acidentes da história. Eu espero que se mantenha o afastamento, aumente o afastamento. Muito bom. Eu vi com muita alegria a nota do Maduro e a nota do governo brasileiro pode ser até um tom acima. Vamos agora torcer que o governo brasileiro aumente o tom e diga: olha, Maduro, pare de ser o que você é. Depois a gente volta a conversar. Você acha que a nota do Itamaraty é suficiente, Thales? Ou o Lula também deveria falar isso? Porque a última declaração do Lula não pegou bem, né? A última declaração do Lula em relação às eleições venezuelanas, né? Acho ótimo que o Lula venha a falar no mesmo tom, um tom acima do Itamaraty. Se o fizer, ótimo, ótimo. Por enquanto, o Lula, até então, o Lula tem tentado manter-se como uma pessoa que possa dialogar com Maduro e trazer ele, digamos, para o lado, pro lado bom da força. Mas o Maduro é difícil trazê-lo para esse lado. O Lula quis manter o diálogo com ele. Está evidente que não está dando, a não ser que se façam eleições lá corretas, com as candidaturas sendo possíveis. O Maduro atrapalhou impediu tudo o quanto pôde as candidaturas lá para tentar criar candidatos no seu perfil, né? Candidatos aliados a ele, só permitir candidatos aliados a ele. Quer dizer, se o Lula aumentar o tom, será ótimo. Ele
ele, quando falou, né, a última vez eu até fui buscar as declarações dele nessa época, né, quando ele criticou, e ele foi alvo de muitas críticas, né, foi no começo do mês, inclusive, foi quando ele foi questionado sobre as eleições, e aí, na verdade, ele falava sobre a outra candidata que foi barrada, né, a Maria Corina Machado. Essa que foi barrada, ela foi indicada por ela, e ela não tem nenhum problema com a justiça, e por isso essa crítica. Naquela época, o Lula falou, eu quando fui impedido aqui, eu não fiquei chorando, não fiquei chorando. Foi uma crítica muito ruim que ele fez a ela. Algumas pessoas até entenderam isso com conteúdo até um pouco machista. E aí depois ele disse: eu indiquei outra pessoa. Mas aí ele falou: olha, a eleição está marcada e a pergunta é se a eleição vai ser justa, honesta ou não. Né? Foi o que ele disse na época. Mas não pode jogar dúvida antes das eleições, foi o que ele disse. E aí a dúvida antes da eleição apareceu e o governo acabou emitindo essa nota. Vou para você agora, Ronilson, como é que você analisa essa crítica que o governo Lula faz e até esse alerta, até a importância disso para a disputa na Venezuela e, por outro lado, a resposta do governo de Nicolás Maduro a Lula? Primeiro, eu vou bem na linha do Thales aí, eu espero que haja uma ruptura finalmente. Eu acho interessante que eu acho que o Lula é preso a algumas coisas, uma cabeça meio antiga. É muito comum a gente pensa da relação do Lula, por exemplo, com a sociedade, né? Todo mundo fala para o Lula, o tempo mudou. Lula é preso a uma época em que ele negociava com as grandes lideranças evangélicas e isso, em tese, ele imaginava que garantia, né, o apoio dos evangélicos na base e tal. E todo mundo diz, não, cara, o tempo mudou, não adianta você falar com negociar com esses caras, é só dar dinheiro e nada se resolve. Você viu que a história de Bolsonaro mostrou, né? Esses caras dizem que tem 10 milhões de membros, pode até ter 10 milhões de pessoas que vão para a igreja, mas essas 10 milhões de pessoas não necessariamente vão votar em você por causa do apoio deles, etc. Eu acho que ele tem um pouco dessa cabeça antiga com relação à América Latina, né? Acho que o Lula, claro, tem muitos políticos e lideranças que tem essa relação e essa história, mas o Lula tem muito isso, dessa relação muito apegada com esses casos da América Latina, e eu acho que ele vive assim, de um tempo que não passa nunca, né? Uma espécie de uma fidelidade inexplicável com relação a Nicolás Maduro, a despeito de todas as violações, a respeito de todas as quebras de acordo, sejam aqueles informais de conversas bilaterais ou, ou em conferências internacionais, seja de acordos formais, né, registrados, como o acordo recente de Barbados e tal. Como um autocrata, não respeita acordo nenhum. E eu acho que, como está muito recente também, acabou de acontecer, né, eu acho que também tem porque é claro que tem uma posição do Itamaraty com toda a sua autonomia, mas isso não é uma coisa que ela simplesmente bate de frente com o Lula. Acho que o Lula sabe que existe uma postura da diplomacia brasileira que precisa se posicionar com relação às eleições e à democracia na Venezuela. Acho que tem eu espero que tenha, na segunda linha do Tales, eu espero que tenha no Lula uma percepção, uma ficha que cai da traição de um amigo que precisa dar um basta nesse tipo de relação, nesse tipo de confiança, porque o Brasil é um interlocutor importante, é um interlocutor de protagonismo global, que o Lula está tentando alçar outros voos, né? O Lula deixa de ser esse protagonista que agrega ali no chamado sul global, e o Lula está dialogando quase que de igual para igual para a potência do chamado norte global também. Então, é um outro momento, é um interlocutor que quer uma incidência global maior, então ele precisa ter uma posição que seja mais coerente com o que todo mundo está falando, né? É reincidente, né, as denúncias e as críticas com relação a Maduro, perseguir a Cruz Vermelha no país, sabe? Ter reiterados relatórios da Anistia Internacional com relação ao que a Anistia chama de estigmatização pública, né, de adversários, de organizações de defesa dos direitos humanos, sabe? É cada vez mais isolado. Então, eu espero que isso seja realmente um despertar, é um posicionamento importante da diplomacia brasileira. Eu espero que seja levado adiante, inclusive publicamente pelo Lula, no sentido de preservar, de diferenciar o que é a defesa pública da democracia, para que a democracia funcione, de uma amizade, de uma história, de uma estima que ele pode ter, né?
mas a democracia precisa estar acima desse tipo de relação. Então, é uma nota acertada, é uma nota quase que tardia de um parceiro que precisava ter se posicionado há muito tempo. Eu acho que as críticas são diferentes, eu acho que isso é importante também. Eu acho que a crítica que vem dos Estados Unidos, a crítica que vem, sei lá, da Alemanha, a crítica que vem do Canadá, a crítica que vem de um outro país é diferente. O Brasil não precisa se preocupar de estar alinhado com críticos antigos da Venezuela. Eu acho que precisa mostrar o quanto essa crítica é diferente. Até para mostrar que quando o Brasil se posiciona dessa forma, ele está apontando para... Ele mostra o quão